A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para compartilhar com os queridos a mais uma pré-aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Essa aula de hoje é a aula de número 12. Nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é sobre a rebelião de Absalão. Então, vocês que têm nos acompanhado, os nossos vídeos, nossas aulas, continuem compartilhando, continuem divulgando o nosso trabalho. Esse subsídio, como o próprio nome já diz, é um auxílio para você, professor, também para você, aluno que gosta da Escola Bíblica Dominical. Então nós temos feito com carinho para que você possa ter mais informação, um item a mais para preencher a sua aula. Caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, então acesse o nosso canal, AD Belém Pinda EBD, faça ali a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe os vídeos e continue divulgando o nosso trabalho. Nossa lição de hoje, como eu já falei, é a de número 12, e o textuário desta lição, ela encontra-se em 2 Samuel, capítulo 15, e o verso 6, e nos fala da seguinte forma: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. A verdade prática nos diz o seguinte: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao verso 18. Tá certo? Nossa leitura bíblica em classe. Perdão, é 2 Samuel, do capítulo 15, do verso 1 ao verso 18. Uma leitura bem extensa. E o objetivo geral da nossa lição é expor que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a vontade divina, a vontade de Deus. Ok? Os objetivos específicos são 3. O primeiro é descrever o homem Absalão. O segundo, destacar a revolta de Absalão. O terceiro é apontar a morte de Absalão. Então, antes de nós entrarmos em cada uma de nossas lições, após o textuário Verdade Prática, e a nossa lição, nossa leitura bíblica em classe, que é de 2 Samuel, do capítulo 15, do verso 1 ao 18, eu quero fazer algumas considerações, uma introdução sobre essa aula de hoje. Então, já foi dito, nós estamos chegando ao fim de um trimestre, então nós estamos aí na nossa penúltima aula, e por mais que a palavra-chave desta lição seja rebelião, e de fato o nós podemos incluir, acrescentar mais algumas palavras para complementar a nossa aula. A primeira palavra é ociosidade. Também eu posso acrescentar a palavra omissão e também a palavra demagogia. Bom, o que podemos ver de modo bem claro nessa lição é que a ociosidade de Davi em cumprir suas obrigações como monarca, em atuar com um propósito no posto ao qual ele estava, e é importante nós lembrarmos que o ócio, a ociosidade, não é apenas a ausência total de uma atividade, ok? O ócio também é a atividade sem um propósito, ou seja, se eu tenho uma atividade sem um propósito algum, também podemos considerar ociosidade. E essa ociosidade de Davi, infelizmente, acabou despertando em Absalão esse sentimento demagogo. Os irmãos vão entender durante o andar desta lição. O sentimento demagogo, ou seja, desperta em Absalão um claro interesse em manipular, ou agradar
a massa popular com promessas que de fato não seriam realizadas, porque ele visava apenas a conquista do poder político, ou seja, o trono de seu pai Davi. Então a ausência de uma liderança eficaz de Davi, ou seja, dele não cumprir com zelo o seu papel, acabou dando uma brecha enorme para que Absalão se rebelasse. Agora, é muito importante nós observarmos que Absalão ele não se rebelou apenas pelo fato de seu pai ter falhado, mas sim também pelo seu caráter mau, né? E sua conduta dobre, pois havia nele sentimento usurpador. Ele já, na linha sucessória, ele mesmo sabia que quem assumiria não seria ele, seria seu irmão, né? Então havia um interesse em si, ou seja, um erro não vai justificar o outro, uma falha não justifica outra falha, mas o que eu posso colocar sem errar é que o ponto de Davi não cumprir da maneira como ele deveria cumprir e fazer as coisas como ele deveria fazer, agir do modo, né, conforme os fatos que acontecem ali dentro do seu lar, na sua casa e no seu reino, acaba abrindo um espaço para que Absalão então agisse da maneira como ele agiu, matando seu irmão e posteriormente tomando o trono de Davi. Então, mais uma vez colocamos que a falta de conduta, a postura de dedicação de Davi passa a gerar uma insatisfação no reino do norte. Tem uma frase de Samuel Johnson, um escritor e pensador inglês do século XVIII. Ele escreve o seguinte: se está ocioso, então se você está ocioso, não fique sozinho. E se estiver sozinho, não fique ocioso. Então, se Davi estivesse seguindo este conselho, tivesse isso em mente, ele teria poupado a si mesmo e a sua família, né, de muito sofrimento. Nós vemos ali um lar totalmente destruído, nós vemos ali irmãos se matando, né, nós vemos ali uma jovem abusada pelo próprio irmão, o pai tendo que combater contra o próprio filho, tantas outras coisas que acontecem ali por falta de uma conduta de Davi. Bom, quando Davi ele colocou de lado a sua armadura e deu o primeiro passo rumo à derrota moral, eu digo isso sobre o caso de Batseba, um princípio que pode se aplicar aqui igualmente aos cristãos de hoje. Então, o fato de Davi, ao invés de ir pelejar, ir para a luta, ir para a guerra, coloca sua armadura de lado e acaba dando um passo, né, para a derrocada da sua posição moral. No Efésios 6:10 ao verso 18, ele vai refletir muito bem, fazendo uma aplicação disso que acontece com Davi para os cristãos de hoje, seja líder, seja qualquer irmão da igreja. Não devemos colocar de lado nossa armadura. Então, sem o capacete da salvação, não pensamos como criaturas salvas, né? E sem o peitoral da justiça, ou seja, a couraça, não temos com que proteger nosso coração. Na falta do cinto da verdade, acreditamos facilmente em mentiras. Então, muitas vezes pensamos que podemos nos sair ou se escapar de uma situação complicada, de um erro, de uma falha, mas não, né? E sem a espada da palavra, o escudo da fé, ficamos impotentes diante do inimigo. Então, sem a oração, não temos força. Uma vez que Davi não estava à disposição do povo, Absalão encontrava-se pessoalmente com o povo na entrada que levava à porta da cidade, para onde os israelitas, né, se dirigiam todas as manhãs, a fim de que suas queixas fossem examinadas e que suas causas fossem julgadas. Então, Davi acaba relaxando um pouco. E aí, não somente o seu lar, os seus filhos passam a ter problemas, mas também a população, o povo, passa a sentir um desgosto pela posição do rei. Há quem diga que Davi passa a agir dessa forma devido
aos problemas da sua casa, pelo fato de todos terem tido conhecimento do pecado dele com Batseba, da morte da criança, tem tantas outras coisas. Há quem diga que Davi se sente culpado e afrouxa um pouco a sua conduta, a sua posição como monarca. Então, Davi, uma coisa importante se dizer, havia conquistado o coração do povo pelo sacrifício. Quando nós olhamos para 1 Samuel, vemos a história de Davi, nós vemos que ele combate, ele peleja, ele alcança o coração do povo por meio do sacrifício, do esforço, da luta, da verdade, da sinceridade, né? Mas agora ele relaxa um pouco. Então seu filho Absalão, ele começa a buscar de uma maneira muito mais fácil, do modo mais fácil. E como é esse modo de buscar o interesse, a conquistar o povo, né? Do mesmo modo como as pessoas fazem hoje, tentando buscar a fama para si. Ou seja, ele acaba criando uma imagem irresistível de si mesmo ao povo. Davi foi um herói, né? Enquanto Absalão foi apenas uma celebridade diante do povo para alcançar os seus interesses próprios. Então, feitas essas considerações, eu quero entrar no tópico de número 1. A revista ela explana bem essa questão de Absalão, obviamente a questão da sua família, de onde ele veio, tá certo? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas vou entrar em outros pontos também que vão lhe ajudar nesta aula. Então, nesse primeiro tópico, vemos que quem foi Absalão, né? Onde o seu nome, né, quer dizer pai é de paz, né? Avshalom, pai é de paz. Então, após um exílio de quase 4 anos, né, 3 anos que a Bíblia relata, que Absalão precisou fugir de seu pai devido ao assassinato de Aminon, vemos que Absalão ele conquista novamente o favor de Davi. Davi passa a olhar, passa a pensar em Absalão. Então, ao alcançar de novo o favor do pai, ao invés de retribuir de uma maneira à altura, Absalão retribuiu ao pai com um complô. Absalão ele era bem apessoado, com um charme difícil de se resistir. Nós vemos ali 2 Samuel do 14, 25 e 26, e tinha em suas veias sangue real, tanto por parte de pai quanto de mãe, como já falei na revista relata, né, que a mãe de Absalão também fazia parte da corte. O fato de esse príncipe não ter um caráter algum não era tão importante para a maioria do povo, né, que como um rebanho de ovelhas seguiam qualquer um que falasse o que elas desejassem ouvir e que lhes dessem o que queriam. Então Absalão ele tem um perfil vingativo, isso é fato que nós vemos ali. Ele é frio, né, além de ser também um homem paciente e capaz de discernir muito bem o momento certo de agir. Por que eu digo isso? Ele esperou 2 anos inteiros para cometer o assassinato do irmão, e ao matar seu irmão com o propósito de honrar, né, honrar a sua irmã, porque ela havia sido violentada por Aminon. Mas há quem diga que Absalão aproveita disso para que ele pudesse, de um certo modo, pular a linha sucessória e estar à frente de seu irmão. Então, ele espera por 2 anos, então comete o assassinato de Aminon. Nós vemos ali no capítulo 13, verso 23, 2 Samuel. E posteriormente esperou 4 anos antes de se rebelar abertamente contra seu pai e tomar o trono. Então Absalão mostrou-se habilidoso a usar de todos os artifícios à sua disposição para encantar o povo e granjear o seu apoio. Vamos abrir aspas nesse ponto, reforçando a conduta de Davi, que tudo isso acontece pelo fato de Davi não agir da maneira como ele deveria agir. Então, Samuel ele vai atrás, ele quer conquistar o povo. Enquanto Davi fez por um sacrifício, pelo serviço ao povo, agora nós vemos então Absalão fazer isso de um modo muito mais rápido e prático, se apresentando como alguém que gostasse do povo. Então, quando o povo chegava até Absalão e ia se dobrar diante dele, ele não permitia, abraçava, beijava,
um mero político, um demagogo. Por isso que eu coloquei essa palavra logo no início. Porque o demagogo é aquele que faz promessas, não que vai cumprir essas promessas, mas ele faz aquilo para que ele possa alcançar algo daquelas pessoas. E era isso que Absalão queria, um apoio para que no momento em que ele agisse com a tomada do trono do seu pai, que a população pudesse apoiar. Então Absalão revela o seu modo mais perverso também para encobrir os seus planos, quando ele diz que ele iria até Hebrom cumprir os votos ao Senhor. Tá certo? Um ponto bem interessante que nós temos que colocar, bem no capítulo 15, o verso 7, nós lemos ali que é ao cabo de 40 anos. Né? Então, nós entendemos que o mais aceitável a se dizer não é 40, mas sim 4 anos. Porque Davi reinou, né, por 40 anos. Davi reina 7 anos em Judá e 33 anos em Jerusalém. Então não teria como, né, Absalão aguardar por 40 anos para cumprir o seu voto, mas sim 4 anos. Um outro ponto que eu quero colocar é o seguinte, que o modo como os pais tratam ou criam seus filhos pode e vai contribuir de modo negativo ou positivo para o futuro dessas crianças posteriormente. Então, seja um modo abusivo do pai, ou simplesmente pela omissão dos pais em cumprir o seu papel, isso vai refletir de maneira muito forte na vida dos seus filhos, que é o caso de Davi em relação à sua casa. Então a Bíblia nos orienta sobre isso, nós vemos lá em Efésios, posteriormente você pode acompanhar na sua casa, Efésios 6 e 4, nós vemos Deuteronômio 6 e 7, nós temos Salmo 78 e 4, Colossenses capítulo 3, verso 21, informações que é papel do pai e da mãe estar atuando com os seus filhos. Já no tópico de número 2 e seus subtópicos, nós vemos a revolta de Absalão, só para a gente completar. O declínio moral e espiritual de Davi foi o estopim para seus problemas familiares, de modo igual o servo do Senhor. Então, o líder espiritual da igreja não deve se esquecer de seu ofício e cumpri-lo com dedicação. Então, após seus erros, Davi entra em um estado de omissão, frouxidão da sua posição em relação ao povo e à sua casa, não agindo com o devido propósito que deveria ter com as causas do reino. Então, os motivos de tanta revolta contra seu pai é pelo fato do silêncio de Davi em relação ao estupro de sua irmã. Nós vemos ali que a irmã de Absalão, ela é abusada por Aminon. E Absalão se enfurece tanto com seu irmão, se entristece com a atitude do pai por não fazer nada. Começa ali. Tamar era a irmã de Absalão por parte de pai e mãe. Por uma conduta imoral do seu irmão Aminon, seu meio-irmão Aminon, essa família ela foi destruída por conta que o pai não estava agindo da forma como deveria agir. Sabemos que Absalão tinha um zelo muito grande por Tamar. Isso enfurece ele grandemente, abre uma brecha enorme para que Absalão fosse atrás de vingança. A omissão de Davi abriu essa brecha enorme para que Absalão fosse atrás de vingança, como forma de justiça, acabando a matar seu irmão Aminon. E também, devido a este fato, Absalão tem que fugir. Foge, recebe desprezo do pai e vê que o pai não atua na causa da irmã. Isso entristece o coração de de Absalão o tempo todo. Mas, infelizmente, devido a essa conduta de Davi, Absalão foge e começa a colocar em prática o seu plano de vingança. Então, após retomar ao reino, depois de ter a confiança do seu pai novamente, após 3 anos aí, ele começa a colocar em prática e durante 4 anos ele vai paulatinamente combatendo contra o pai,
mostrando que ele deveria ser o monarca, que por meio dele o povo teria realmente alguém que pudesse fazer justiça, porque Davi não estava fazendo. O item de número 3, ele vai apontar a morte de Absalão. Então, Davi paga caro pela sua omissão e falta de posição. E Absalão recebe o que merecia por sua rebelião e deslealdade ao rei, o seu próprio pai. Cada um sofre as consequências de suas ações. Como nós bem sabemos, né, que o salário do pecado é a morte, isso é um fato, como nós vemos, de modo igual tem o mesmo fim todo aquele que se rebela contra o rei. Nós entendemos que o rei, no caso nós vemos no livro de Samuel, tanto Saul quanto Davi foi ungido. E ao ser ungido, denota que é o próprio Deus que escolhe. Davi não agiu dessa maneira como Absalão agiu. Davi ele teria, sim, motivo de tentar usurpar o trono de Saul, porque, primeiro, ele foi ungido para tal cargo. E, posteriormente, Saul tenta matar Davi por diversas vezes e começa a persegui-lo. Mas ele em nenhum momento quis ou pensou em tomar o trono de Saul, porque ele entendia que Saul era ungido do Senhor. Então, um erro não vai justificar o outro. Uma condição, ela até pode nos levar a cometer algo precipitado, uma situação, uma perseguição. Você pode até cometer algo precipitado, mas a ação por conta de uma ação de terceiro nunca vai ser justificada. Eu fiz isso porque fulano me fez aquilo, de modo algum. Davi poderia ter matado Saul e ele não fez, porque ele entendia que ele era o ungido do Senhor. Então nós podemos ver a conduta de Absalão totalmente diferente de seu pai. Mesmo que Davi tenha falhado, isso não daria o direito de Absalão querer roubar a posição de seu pai. Davi teve por intenção, não teve em momento nenhum roubar o trono de Saul. Nós vemos isso lá em 1 Samuel, no capítulo 24, verso 9, onde nós lemos assim: Disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos as palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Então a postura de Absalão é totalmente diferente da de Davi, porque Absalão era egoísta, Absalão ele tinha um caráter dobre, Absalão, acima de tudo que o pai fez, não compreendia realmente a questão de servir ao Senhor e mente ao querer cumprir votos ao Senhor. E o próprio Davi sabia que todo aquele que fazia um voto não poderia ser impedido de cumpri-lo. Então Absalão mente, perde o temor de Deus e faz uso do nome do Senhor para combater, para maquinar o mal contra o seu pai. Com base nisso tudo, obviamente, nós vamos já estar fazendo nossas conclusões. Nós compreendemos e entendemos que Absalão, sim, tinha um caráter dobre. Absalão não compreendia o que de fato era servir ao Senhor, mas também percebemos que a omissão de Davi, a sua falta de postura, de posição, também foi um motivo para que seu filho pudesse se rebelar contra ele mesmo. Então, nós temos a conclusão aqui, que com este episódio nós aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia, busquemos a sabedoria e a prudência, para que não experimentemos a ira de Deus, justo e verdadeiro, que nós sejamos fiéis e santos. Que os amados irmãos possam compreender que a rebelião são frutos da carne. Nós podemos ver ali em Gálatas 5, não como nome de rebelião, mas facção, ou seja, pessoas que se dividem contra um propósito, com pensamentos diferentes, não tentando justificar o erro de A, de B, de C, mas isso não provém do Senhor. Então que a igreja possa compreender que a falta de omissão pode acabar gerando em nosso lar um problema muito sério, que a falta de posição
pode acabar gerando em nossos filhos algo muito ruim, que nós precisamos ter zelo com as coisas do Senhor e que que Ele permaneça sendo o nosso foco, nosso objetivo, sem o sentimento mal de rebelar-se contra alguém, independente das suas falhas e erros. Meus amados irmãos, eis aqui a nossa lição. Espero que possa ajudar os amados com esse subsídio. Estamos numa festa, numa data comemorativa aí. Que Deus possa abençoar cada um dos amados. Boas festas, bom final de ano e que no próximo ano, então, cada um dos amados possa estar conosco, continuando acompanhando as nossas lições aqui do nosso canal. Que Deus abençoe a todos os irmãos e um forte abraço.